Imagine, você sozinho em casa à noite pesando como um cobertor sujo. Um assobio cortante rasga o silêncio da janela. Não é vento, não é pássaro. É a Matinta Pereira, a bruxa amazônica que rouba almas com um som. Hoje, te puxo para essa lenda que assombra gerações, te fazendo encarar o escuro de um jeito novo. O terror não é só ela, é o que desperta em você. Curte para espalhar esse arrepio. Se inscreva para enfrentar os monstros da noite e da vida. Fica até o fim, se tiver coragem. Você já sentiu o peso do escuro, como se ele soubesse algo que você não sabe? A Matinta Pereira nasce nesse vazio, lá no coração da Amazônia, onde rios engolem segredos e árvores sussurram maldições. Dizem que ela era uma mulher comum, como tantas que lutam para sobreviver. Inveja ou um pacto quebrado a transformou. À noite, vira um pássaro negro, olhos brilhando como brasas, assobiando nas janelas das almas frágeis. Seu som não é só um chamado, é uma ameaça. Se você ouve e não deixa tabaco na janela, ela entra. Não leva dinheiro nem joias. Leva sua paz, sua sanidade, talvez algo pior. Ribeirinhos contam histórias que gelam o sangue. Em uma vila do Pará, um velho pescador ouviu o assobio numa noite sem lua. Ignorou, riu da superstição. No dia seguinte, sua rede voltou vazia. E ele jura que viu marcas de garras na porta. Outra história. Uma mãe, sozinha com os filhos, ouviu o som cortante. Sem tabaco, fechou as janelas. Pela manhã, febre tomou a casa, sem explicação. A Matinta não é só lenda, é o eco de medos antigos, daqueles que sentimos quando a vida aperta, como uma dívida que não explica, mas sufoca. Sinta o ar úmido da floresta, o cheiro de terra molhada, o assobio que perfura o silêncio como uma faca. Ela não é só uma bruxa, é o que vive no escuro da sua mente, esperando uma brecha. E essas histórias são só o começo. O que acontece quando ela não vai embora? Quando o assobio fica mais perto? Quando ele não é só um eco distante, mas algo que rasteja pela sua pele? As origens da Matinta Pereira nos levam a relatos que parecem saídos de pesadelos reais, daqueles que te deixam acordado, questionando cada som na noite. Vamos mergulhar nessas histórias, baseadas no folclore vivo da Amazônia, mas ecoando medos que todos conhecemos, como o peso de uma dívida que te persegue, invisível, mas sufocante. Comece por esse pescador de uma vila remota no Pará, anos 90, mas poderia ser ontem. Ele estava sozinho no rio, a lua refletindo na água como olhos vigilantes. O assobio veio primeiro baixo, quase um sussurro. Ele riu, achou que era o vento brincando com as folhas. Na segunda noite, mais alto, insistente, ofereceu tabaco na janela da cabana como mandava a tradição. Mas na terceira, ignorou, cansado da luta diária para sobreviver. Acordou com dor aguda no peito, marcas de garras vermelhas, como se unhas afiadas tivessem rasgado sua carne. Ele conta que não era só dor física, era um vazio, como se parte da alma tivesse sido arrancada. Vizinhos juram que viram um pássaro negro voando, rindo como uma velha enrugada. O que a Matinta pediu ali? Não tabaco, fraqueza. O medo dele de falhar como provedor. Como tantos homens que carregam o mundo nas costas. Agora, pense em uma mãe solo, dessas que batalham sozinhas, como tantas por aí. Em uma cidadezinha do Amazonas, ela ouviu o assobio numa noite chuvosa, o telhado pingando como lágrimas. Seu filho pequeno chorava, febre alta sem motivo. Ela fechou as portas, rezou, mas sem oferecer nada. Nos dias seguintes, pesadelos tomaram a casa. A criança sussurrava: "Ela quer mais, mamãe." Marcas apareceram nas paredes como arranhões de ave. A mãe perdeu o emprego, dívidas se acumularam e ela jura que o assobio era o eco das preocupações que a consumiam. Imagine se fosse você, sozinho com responsabilidades
e um som que expõe suas vulnerabilidades. A Matinta não é só bruxa, é o terror psicológico que fareja inseguranças, transformando medos cotidianos em algo sobrenatural. Esses relatos não param no passado. Em 2010, um grupo de ribeirinhos relatou assobios coletivos, uma vila inteira acordando com o mesmo pavor. Um homem ofereceu tabaco, mas errou, colocou pouco. No amanhecer, sua colheita murchou e ele enlouqueceu aos poucos, murmurando sobre olhos vermelhos o vigiando. Psicólogos diriam trauma, mas os locais sabem. É ela alimentando-se de desespero. E o pior, ela se adapta. Relatos modernos falam de assobios em celulares, toques noturnos que desligam sozinhos. O que ela realmente quer? Sua fraqueza exposta como uma dívida que cresce no escuro, te deixando sem saída. Sinta isso. O coração acelerando, o suor frio, o assobio que não é só som, é julgamento. Essas histórias nos mostram que o terror não é externo. É o que vive dentro, esperando o chamado. E se ela vier por você? O que você ofereceria para escapar? E se ela vier por você? O assobio não é mais um eco distante. Está na sua janela, dentro da sua cabeça. A Matinta Pereira não é só folclore preso na Amazônia. Ela evolui, rasteja até você onde quer que esteja. Feche os olhos e imagine. Você numa cabana ou talvez no seu apartamento apertado, o silêncio da noite quebrado por um som que não explica. É ela. O ar fica pesado, o cheiro de terra molhada invade e o assobio corta como lâmina. Seu coração dispara. Você ouve risadas, não de pássaro, mas de uma velha enrugada, olhos vazios como abismos te encarando. O que você faria? Relatos de 2025 mostram a Matinta se adaptando. Em Belém, uma mulher jura que ouviu o assobio pelo interfone num prédio de concreto sem floresta por perto. Tabaco na janela não adiantou. Acordou com arranhões nos braços, sonhos despedaçados. Em São Paulo, um estudante relatou toques no celular, sempre às 3 da manhã, com um assobio baixo do outro lado. Desligava, mas voltava. Ele ofereceu tabaco, mas no dia seguinte perdeu a bolsa de estudos, como se ela tivesse levado sua esperança. A Matinta não quer só oferendas, ela quer o que te segura, o que te faz fraco. É a dívida que te sufoca, o medo de falhar, a solidão que te engole. Agora sinta, o assobio se aproxima, alto, vibrando nos ossos. Visualiza o pássaro negro, asas batendo, transformando-se numa figura encurvada, rindo. Ela não é só uma bruxa, é o espelho dos seus demônios. Já ouviu um som estranho à noite? Um estalo, um sopro? E se não for o vento? E se for ela farejando suas fraquezas, pronta para entrar? Oferecer tabaco pode afastá-la, mas o preço é alto. Um pedaço da sua alma, da sua paz. O terror não está na floresta, está em você, na escuridão que carrega. E agora, com o assobio ecoando, o que resta é uma pergunta: como escapar de algo que já vive dentro de você? Como escapar da Matinta Pereira, se ela vive dentro de você? Aquele assobio não é só uma lenda da Amazônia, é o eco dos seus medos mais profundos, das noites que você enfrenta sozinho, das dívidas que te perseguem como sombras. Ela não precisa de florestas, está no silêncio do seu quarto, no peso das preocupações que roubam seu sono. Cada história, o pescador marcado, a mãe atormentada, os assobios em celulares, mostra que o verdadeiro terror é o que carregamos. Inseguranças, falhas, o medo de não ser suficiente. Da próxima vez que ouvir um som estranho, um assobio na escuridão, pergunte: é o vento ou é ela farejando sua fraqueza?
A Matinta Pereira nos ensina que monstros não estão só lá fora, estão no que nos consome por dentro. Quer sentir esse arrepio de novo? Transformar o medo em força para enfrentar a vida? Curta esse vídeo para espalhar esse terror que nos conecta. Escreva nos comentários: já ouviu um assobio que te gelou? Se inscreva no canal para mais histórias que te ajudam a encarar não só bruxas, mas os demônios do dia a dia. Compartilhe para alertar para quem precisa, porque a Matinta não avisa antes de chegar. O terror é real e está mais perto do que você pensa. Até a próxima sombra. Fique de olho no escuro.